Meus irmãos, foi colocado em questão nessa lista o Papa Bento XVI, que completou 3 anos do seu falecimento. Então, vamos rezar pela alma dele. Não sabemos se algum dia vamos rezar a ele como santo, não é canonizado. Só Deus é que sabe. E hoje nós vemos a urgência plenária, podemos lucrar a urgência plenária, tendo confessado, comungado, rezado a missão do Papa, participar do Te Deum, que nós vamos cantar no final da missa. Estamos encerrando o ano da melhor forma possível, com a Santa Missa, comungando. Pedir a Nossa Senhora perdão todas as nossas falhas e pecados, que eles são poucos. Mas não posso esperar que a gente olhe para trás. Meu Deus, quantos pecados eu cometi. Você se confessou? Confessei. Então, esses pecados não existem mais. É que há o valor da confissão. Às vezes a gente fica assim, o que será de mim por causa dos meus pecados? Isso é para quem nunca se confessa. Aí sim, vai acumulando. Mas se confessou, é dali para frente. Então a gente olha, esse ano passou com os pecados, mas quantas confissões eu fiz? Tendo sempre, evidentemente, em mente o arrependimento, o propósito de emenda. Isso é importantíssimo. Mas, como nós vamos cantar o Te Deum, hoje também é dia de nós olhar para trás e ver quantas graças Deus, nosso Senhor, nos concedeu. Olhando para trás, não dá para gente saber quantas graças nós recebemos. São muito mais do que nós imaginamos. Por isso é dia de nós agradecer muito a Deus, nosso Senhor, por tudo que Ele fez e continua fazendo por nós. Nós não sabemos de quantos perigos Ele nos livrou, tanto com relação ao corpo, com relação à alma. Nós estamos vivos, podemos estar mortos. Nesta lista de intenções dos falecidos, poderia estar o nosso nome. E um dia vão colocar o meu nome aqui, ó. Nosso nome, mais cedo ou mais tarde. Por isso que é bom a gente pensar no ano que vai passando, é aquilo que a gente deve sempre considerar. Graças a Deus, mais um ano na minha vida, eu já digo, menos um ano. Sei lá quantos anos vou viver, está descontando. E está se aproximando. Depois de pensar nessas coisas, para a gente aproveitar melhor o tempo que nós hoje está. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre o ano que está por vir, propósito de fazer, o que Deus espera de nós. E talvez ele ficou um pouco decepcionado. Acho que ele esperava mais de mim. Em um ano, dá para ser santo. E quantos anos já vivi, eu não sou santo? Eu não quero. As graças eu tenho. Então temos a gente agradecer também a todos que colaboram com a gente, né, na nossa vida. Todos nós temos nossos benfeitores, tanto da ordem espiritual quanto da material. Então esse é o dia de agradecimento, dia de ação de graças. Bom, nós celebramos na nossa liturgia a circuncisão de Jesus. 8 dias depois de nascido, o menino é circuncidado. Pela lei do Antigo Testamento, hoje não existe mais. A que corresponde a circuncisão? Ao batismo, ao nosso batismo. Então a gente diz, Jesus foi batizado aos 30 anos. O primeiro é o batismo dele, o batismo de João.
que ele recebeu, que não é sacramento. Mas fazia o papel de sacramento, não era sacramento, a circuncisão que apagava o pecado original. E nosso Senhor, humildemente, permitiu que acontecesse com ele, para mostrar que o obediente à lei não precisava, ele é santidade em pessoa, e é uma humilhação, e é uma cirurgia dolorosa. E ali ele derramou sangue, as primeiras gotas de sangue. Para o Senhor quer mostrar todo o amor que ele tem para conosco, desde criancinha, que ele vai sofrer. É evidente que a circuncisão não é feita no templo, só 40 dias depois que foi levado ao templo. Isso certamente era feito, portanto, em casa. Então, a circuncisão do nosso Senhor, diz o autor aqui, é o prelúdio e a aceitação solene de sua morte na cruz. Já vai ensaiando. Nosso Senhor fez isso justamente para nos salvar. A finalidade é esta. Nosso Senhor submeteu a tudo para nos salvar. Tem um autor aqui que eu acho muito interessante, que ele faz uma aplicação da circuncisão física para a circuncisão espiritual. A física não existe mais, a não ser entre os judeus que ainda vivem no Antigo Testamento. O Antigo Testamento dele não acaba nunca. Eles estão esperando o Messias, não sei até quando eles vão ficar esperando o Messias. Mas nós já temos o Messias, nosso Senhor é o nosso Messias, nosso Salvador. Agora nós podemos circuncidar a nossa alma. Então eu vou seguir aqui esse autor chamado Shannon. Ele tem meditação para os sacerdotes. Eu tirei justamente do livro de meditação. Meditações sacerdotais, mas que servem para os leigos também, quando ele diz assim. Olha que ideia nos dá dele, esta terna vítima já ferida e ensanguentada pelo golpe da circuncisão, enquanto não recebe o golpe de morte do Calvário. Então ele recebe o primeiro golpe até chegar ao monte do Calvário. Podemos nós refletir nesta prontidão do Filho de Deus em se humilhar e sacrificar pela salvação das almas, sem dizermos conosco, ou ele faz demasiado, ou nós não fazemos bastante. Ele faz de muito, para quê? Nós não fazemos quase nada, ele faz por nós. É necessário ou que condenemos a Jesus Cristo, ou que nos condenemos a nós mesmos. Revivemos nosso zelo. Pela reavivando nossa fé, e trabalhemos mais seriamente tanto nossa salvação quanto de nossos irmãos. Jesus mostra-nos o meio de concorrer para ela na circuncisão espiritual, que vem instituir abolindo a antiga. Não existe a circuncisão mais física, mas tem a espiritual. Circuncisão do coração. Isso é importante. É importante que a gente celebra os mistérios de Jesus sem perguntar o que tem a ver eu com isso. O que eu posso imitar? Circuncisão de Jesus. Eu não posso ser circuncidado, não fui. Posso ser circuncidado. Aqui está. Circuncisão espiritual. Circuncisão do coração, isto é, separação de todos os desejos criminosos, de todas as paixões desregradas, causas dos nossos pecados. Uma só que poupássemos bastaria para nos perder. Circuncisão interior, que chegou até as fibras mais íntimas da alma, para extirpar dela tudo que pertence ao Adão terrestre, substituindo-a pela vida do Adão celestial.
Circuncisão indispensável para colocar o homem no caminho da salvação. Como as recompensas que nos alcançou o Salvador são infinitamente superiores à natureza, tudo que pertence à ordem natural é inferior à felicidade comprada com o sangue de um Deus. Substituindo a graça à natureza, é que nos podemos merecê-la. Jesus assim ordena a todos os seus discípulos: se quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Portanto, circuncisão é a espécie de eu podar na minha alma os vícios que eu vou adquirindo, os maus hábitos, tudo aquilo que manifesta a herança de Adão em nós, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A tríplice concupiscência, que se manifesta de diversas formas em nós. Então, ele tem que estar podando, circuncidando. Realmente, nós recebemos as graças de Jesus quando ele sofreu por nós. Na cruz, quando ele começa a sofrer agora, com a circuncisão, Jesus sofreu o tempo todo, né? A vida dele foi sofrimento. A imitação de Cristo que é desde o Calvário, desde o nascimento até o Calvário. Eu vou dizer, ele continua sofrendo. Por isso que ele pede comunhão reparadora. Mas eu não podia deixar de falar um pouquinho sobre a maternidade divina de Nossa Senhora. Porque mesmo que nós, seguindo o missal antigo, nós celebramos a circuncisão, mas a igreja inteira celebra a maternidade de Nossa Senhora. Porque no nosso missal, a maternidade divina é celebrada dia 11 de outubro, que cai dia de semana. E se cai no domingo, prevalece a missa do domingo. Portanto, ele celebra solenemente a maternidade divina Nossa Senhora. Nada melhor do que começar o ano celebrando essa festa. Que, aliás, a própria oração da missa de agora, da circuncisão, a chamada coleta, diz: ó Deus, que deste ao gênero humano, pela virgindade fecunda da bem-aventurada Maria, o prêmio da salvação eterna. Essa Nossa Senhora é mãe daquele que nos traz a salvação. É tão importante a gente meditar um pouquinho sobre a maternidade divina, porque todos os outros privilégios de Nossa Senhora estão direcionados para a maternidade divina. Porque Nossa Senhora é Virgem, porque é Imaculada Sua Conceição. Por quê? Porque ela foi escolhida para ser mãe de Deus. Por isso que também ela foi levada aos céus em corpo e alma, por isso que ela ressuscitou, por isso que ela foi coroada no céu, porque ela é a mãe de Deus. Ela foi na frente, na nossa frente. Aquilo que Jesus vai fazer por nós vamos ressuscitar. Se Deus quiser, todos nós aqui vamos ser conduzidos ao céu, como uma assunção de Nossa Senhora, nosso Senhor, aqui no último dia, né? Jesus fez por Nossa Senhora para mostrar. Ele, como Deus, ressuscitou, subiu ao céu, porque é Deus. Nossa Senhora é humana, como nós somos humanos. Nossa Senhora não é deusa. Eles vai ser mãe de Deus, a não ser a participação da natureza divina como nós. E justamente Nossa Senhora é mãe de Jesus Cristo, mãe dele biológica, mas ela gera o Cristo total. O que é o Cristo total? É a igreja, corpo. E cada um de nós, no dia do nosso batismo, nós somos inseridos no corpo da igreja. Nossa Senhora gera a todos nós. Por isso que ela é chamada, no Evangelho de
Os evangelhos do Natal dizem que ela deu à luz o primogênito. Bom, isso é por causa de uma questão legal. O primogênito tivesse mais outros filhos, o primogênito tinha as garantias lá legais. Mas uma santa perguntou a Nossa Senhora: a senhora só tem um filho? Como é que é primogênito? Eu sou mãe de todos os homens. Eu sou mãe daqueles que se batizam, que são incorporados no filho pelo batismo. Então nós fomos cheirados com a Nossa Senhora também. E Jesus concluiu na cruz, para tirar qualquer dúvida se era nossa mãe ou não. Olha bem as palavras, Jesus não diz: João, aí está tua mãe. Não, ele falou: João, discípulo. Eu sou discípulo, nós somos discípulos. Então nós aceitamos Nossa Senhora como nossa mãe por esse motivo. E podemos ver como o diabo odeia esse título. Logo desde o começo da igreja, surgiram as heresias do arianismo que negava a divindade de Jesus. Pensa que a igreja hoje, não, a igreja está em crise. Lê a história da igreja. Arianismo, a maior parte dos bispos aderiu ao arianismo que negava a divindade de Jesus. Portanto, se Jesus não era Deus, Nossa Senhora não é mãe de Deus. E depois vai na história outro que chama de heresiarca, que negava a maternidade divina de Nossa Senhora. Aí o Concílio de Éfeso, o Concílio IV, no século IV, foi uma apoteose a definição do dogma da maternidade de Nossa Senhora. O povo todo saiu em festa pelas ruas. E para consagrar esta definição, é que o Concílio colocou nos lábios de todos nós, completando a Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus. Nós temos que falar sempre, tantas vezes, Santa Maria, Mãe de Deus. Numa ocasião, eu fui morar numa casa de aluguel, na minha paróquia, quando estava fazendo outra casa, e por acaso, tinha uma casa espírita do lado, fazia umas reuniões espíritas. Eles rezavam Ave Maria. Rezavam Ave Maria. Só quando chegava Santa Maria, Mãe de Jesus. Não Mãe de Deus. Mas não é só os espíritas. Os protestantes. Pergunta o protestante: Nossa Senhora é Mãe de Deus? Não. Deus já existia. Acontece que esse Deus que já existia foi concebido no ventre de Nossa Senhora e foi gerado por Nossa Senhora. Ninguém gera uma natureza, ninguém gera a natureza humana, gera uma pessoa. E qual pessoa que Nossa Senhora gerou? O Filho de Deus. Então Nossa Senhora, eu esqueci de uma frase aqui, eu não sei se eu vou encontrar aqui, que a glória de Nossa Senhora. Qual é a glória de Nossa Senhora? Jesus Cristo é filho do Pai. É filho de uma mãe. Ele chamava o Pai de Pai. Ele chama Nossa Senhora de mãe. Você veja a importância de Nossa Senhora. Para não me estender muito, eu só vou aqui terminar com... Achei muito interessante uma citação aqui do rito bizantino. Sempre na liturgia a gente fala essa palavra na citação do breviário, né? Oh, admirável comércio! Oh, admirável comércio! Qual comércio? É a troca de Deus com o homem.
a um comércio, um santo comércio, um admirável comércio. Então, é a permuta que tem. À luz da festa de hoje, Maria apresenta-se como o dom maravilhoso que se trocaram no Natal. Deus e o gênero humano, hoje uma troca, hoje um comércio entre Deus e o homem. Qual é esse comércio? O que podemos vos oferecer, ó Cristo? Ou vos teres feito homem sobre a terra. Cada criatura vos apresenta o sinal do seu reconhecimento. Os anjos oferecem os campos, os céus oferecem a sua estrela, a terra uma gruta, o deserto um presépio, mas nós nos oferecemos uma mãe virgem. Está nas vésperas de Natal. O gênero humano deu a Jesus Maria, sua mais bela criatura, por mãe. E Jesus, no final da vida, nos devolveu presente, dando-nos Maria para a nossa mãe. É um comércio interessante. Nós trocamos, Jesus devolve o que nós damos para ele, né? Tem muita coisa interessante, mas vamos encerrar aqui. Eu vou fazer um propósito firme de sempre diminuir as minhas homilias, que não tem jeito não. Promete, não vou. Então, eu estou cortando. Eu vou fazer uma circuncisão na minha homilias.